Bom, então aqui, só retomando rapidinho, para a gente relembrar o animismo, né? Então, quando a pessoa entra em transe, o seu perispírito se desloca e adquire as propriedades mentais iguais às do perispírito de um desencarnado, ou seja, o inconsciente fica com a atuação menos intensa ou deixa de existir e os conhecimentos adquiridos em outras encarnações passam a ser lembrados. Sob a influência do desprendimento do perispírito, ocorrerá uma liberação de situações cristalizadas na mente espiritual, gerando uma ponte inconsciente-consciente no córtex cerebral, podendo ser externado com aparência de realidade atual, aquilo que foi vivido, mas não esquecido ou superado. Esta situação pode, e normalmente acontece, com médiuns iniciantes, o que é um fator perfeitamente compreensível, porém também é um dos fatores que mais preocupam. Como estão começando, é natural que sintam insegurança quanto à atividade que vão desenvolver. Na primeira fase das comunicações mediúnicas, o inconsciente encontra-se sobrecarregado de informações e conflitos arquivados que são liberados no momento da concentração a prejuízo do fenômeno. Ou seja, aqui quando estivermos em tarefa, em trabalho mediúnico, todo esse inconsciente acaba liberando essas informações e conflitos e pode prejudicar o trabalho. À medida que o indivíduo libera as fixações mentais, a insegurança, os complexos perturbadores, as antenas psíquicas passam a captar melhor as vibrações mentais dos desencarnados, sem as próprias turbulências e oscilações íntimas. Ou seja, conforme a gente vai amadurecendo a nossa mediunidade, isso que eu falei aqui em cima acaba ficando de lado e a gente vai ficando mais antenado com os desencarnados. Certamente deve-se exercer vigilância em relação às manifestações mediúnicas, entretanto, o excesso de exigências torna-se tão prejudicial quanto a sua falta. O equilíbrio é sempre a medida saudável, ideal, e está na forma edificante com que se cuide de selecionar o mediunismo do animismo. Então, aqui é o que eu falei, sempre tem que ter um bom senso. O animismo sempre vai existir, mas tem que ter o equilíbrio e o bom senso, que é o que nós vamos ver na aula de hoje. As pessoas desestruturadas psicologicamente, tumultuadas, instáveis, ansiosas ou receosas, tornam-se mais propícias aos animismos, por uma necessidade inconsciente de liberação dos arquivos mentais de conteúdo perturbador. Considerando-se a predisposição orgânica de quase todos os indivíduos para os fenômenos mediúnicos e parapsicológicos, o animismo se apresenta em diversos casos como paranormalidade em desenvolvimento. Vidência, desdobramento, pré-cognição, retrocognição, magnetismo e outros. Há caminho de faculdades mediúnicas que surgirão mais tarde ou em próxima reencarnação. De bom alvitre que um como outro fenômeno sejam colocados a serviço da fraternidade, da solidariedade, do progresso e do bem. Por que eu, aqui nós acabamos a aula da semana passada. Por que eu coloquei tudo isso daqui? Para a gente lembrar que o animismo, presta atenção, o animismo se apresenta em diversos casos como paranormalidade em desenvolvimento. Então agora nós vamos ver algumas manifestações mediúnicas. Aqui saiu errado. Então vamos lá, aqui. O que é uma autopremonição? É a faculdade de conhecimento por parte da pessoa em questão de acontecimentos que lhe dizem respeito. Dia da morte, acontecimentos alegres, etc. Veja, tudo que nós vamos falar aqui agora são algumas manifestações anímicas. Tudo que aqui nos próximos slides eu vou falar não tem nada a ver com mediunidade. Eu estou falando o que aconteceu aqui, ó. Campos de paranormalidade que é caminho da faculdade mediúnica. Então, essas coisas podem acontecer para que depois venha desenvolver a mediunidade. Então, o que é a autopremonição? É o caso da pessoa, por exemplo, ter aquela premonição sobre si própria, né? Do que coisas que podem vir a acontecer.
Então, como se fosse um preparo para ela de futuros acontecimentos. Então, por que que isso é anímico? Porque faz parte do espírito dela. Então, assim, não é nenhum espírito que veio falar assim para ela, olha, amanhã você vai morrer, entendeu? Não é isso que acontece. Ela tem essa autopremonição, tá? Outro exemplo, a bilocação, fenômeno pelo qual o espírito, estando o corpo em estado de transe espontâneo ou provocado, ou no momento da morte, desdobra-se e aparece em outro lugar. Quando torna-se tangível, chama-se bicorporeidade. Aqui nós já falamos a respeito, e eu falei de algumas personagens aí da história, como, por exemplo, o Padre Pio, que ele se apresentava em vários lugares, não em vários lugares, mas em alguns lugares ao mesmo tempo. Então, por exemplo, às vezes ele estava lá no convento, no mosteiro dele, e quando ia ver as freiras num outro lugar, completamente distante de lá, ele aparecia ministrando uma missa, por exemplo, e aí quando as freiras iam dar um cafezinho para ele já tinha sumido. E assim como outros, o nosso mais famoso aqui brasileiro é o Eurípides Barçanufo, que eu já contei várias vezes as histórias dele. E aí ele era de bicorporeidade, porque ele era tangível, ele aparecia de fato em dois lugares ao mesmo tempo. Nós tivemos já nas aulas passadas alguns exemplos. Santo Antônio de Ligório, Santo Alfonso, enfim, vários que apresentavam esse fenômeno anímico, não tem nada de mediúnico aqui. Clarividência é perceber algo que ocorre além dos limites da visão. Contudo, percebe como se estivesse vendo, independentemente de barreiras ou grandes distâncias. Então, a pessoa ela consegue ter uma visão que se apresenta na frente dela. Então, vai além da visão física. Ela consegue, como se estivesse dentro do cérebro dela, vendo uma situação, uma cena, um lugar, ou o que quer que seja. Então, isso também, tudo que a gente está falando aqui é anímico, tá? Clareaudiência, percepção paranormal de sons da esfera física, não audíveis pelas pessoas comuns. Ouvindo sons produzidos por espíritos, passa a ser mediúnico. Então, o que acontece? Essa primeira linha aqui é a mesma coisa da clarividência. A pessoa escuta dentro da cabeça dela, mas não é coisa que veio de espírito. Se for, é mediúnico. Caso contrário, são intuições que ela pode ter a respeito do próprio espírito dela, tá? E aqui, olha, elongação, fenômeno de ectoplasmia em que o corpo do médium se encomprida em alguns centímetros, como ocorreu muitas vezes com Daniel Douglas Home. Esse tipo de fenômeno foi observado em algumas sessões experimentais dirigidas pelo sábio inglês William Crookes. O que é isso daqui? Vocês podem falar, nossa, quem que são essas pessoas aqui? Bom, o William Crookes foi um estudioso muito ferrenho do espiritismo lá na época de Kardec. Ele é um dos expoentes lá do começo da doutrina. E esse médium aqui, tem até uma foto dele daqui a um pouquinho mais para frente, que ele fazia assim, ele tinha muitas... ele fazia, né, se assim a gente pode falar, muitos fenômenos materiais. Um deles é se encombrindar, por exemplo. Então, assim, por isso que fala que aqui é de ectoplasmia. Porque o que é a ectoplasmia? É a energia condensada. Quando a gente vê lá a bicorporiedade, por exemplo, quando nós vemos a materialização das pessoas ou das coisas, isso é o ectoplasma, que é a energia condensada. Nós vimos, por exemplo, alguns exemplos, até no livro dos médiuns, mas lá foi de transfiguração. Mas, enfim, é válido também, no exemplo do livro dos médiuns, que eu até contei para vocês, que tinha uma menina que ela se transformava de uma tal forma, nós estávamos falando na época de transfiguração, mas a menina, ela ficava até com o peso do irmão dela. Então, veja bem, isso nada mais é do que uma elongação. É o perispírito dela que se condensou e ela acabou aumentando de peso. Mas isso não tem nada a ver com o espírito também, é dela, tá?
Outro fenômeno anímico, a ideoplastia, significa modelagem da matéria pelo pensamento. A impressão que o pensamento, num terreno preparado pela sugestão, pode provocar no paciente. Julian Oshorowicz, em 1884, lhe deu um novo significado, como o da realidade fisiológica de uma ideia. Olha que interessante, porque assim, por exemplo, a gente tem aqui duas pessoas, então essa pessoa consegue perceber que essa outra não está pensando em nada. E aqui agora, de repente, ela pode estar sugerindo para que ela veja uma casa. Então, isso daqui é uma ideoplastia. E nós fazemos isso a toda hora. Por exemplo, eu vou fazer com vocês exatamente agora. Se eu falar assim para vocês, não pensem em uma melancia vermelhinha bem gostosa. O que acontece? Ninguém pensou na melancia? Claro que sim, né? Todos pensam. Não adiantou eu falar não pensem na melancia, porque todos tiveram na cabeça, fizeram essa ideoplastia. Todo mundo plasmou uma melancia, que seja uma melancia inteira, pela metade, uma fatia, não importa. Todo mundo aqui tenho certeza absoluta que plasmou uma melancia. Então, isso chama ideoplastia. Quando vocês... Eu não sei se é hábito do Alves, mas eu já participei de muitas aulas práticas onde o dirigente provoca uma ideoplastia nos alunos. Então, assim, você entra num estado de transe, mas um transe que eu estou falando assim, né? Você está ali controlado e ela vai direcionando a sua mente. Então, por exemplo, quem faz meditação aqui, quando faz a meditação guiada, é muito comum a idioplastia. Então, por exemplo, agora vamos então para a praia, vamos sentir o mar, vamos colocar o pé na areia, então veja uma montanha na sua frente, ou veja um coqueiro, ou uma floresta, enfim, o que quer que seja. Isso é idioplastia. Então, isso não tem nada a ver com mediunidade. Você está plasmando, por sugestão, aqui a impressão de um pensamento. Aqui eu pus uma situação para vocês que eu achei bastante interessante. A pessoa aqui chamava, né? Ele já é falecido, Ted Sérios. Ele era americano, de Chicago, e ele fazia, ele conseguia fotografar o seu pensamento. Então, veja bem, ele imprimia em fotos a sua ideoplastia. Olha que interessante. Para as pessoas mais velhas aqui, vão lembrar da Polaroid, daquela máquina que imprimia as fotos na hora. Né? Eu lembro que meu pai teve uma dessa, eu era criança, e era assim, era esse trambolhão mesmo aqui, mas era muito legal, porque você tirava a foto e em questão de minutos a foto já saía impressa. Então, o que acontece? Esse dom dessa pessoa, ele foi reconhecido e apoiado pela confirmação desse doutor aqui, que era um psiquiatra radicado em Denver. Então, aqui, vejam só que interessante. À esquerda, o desenho de um homem de Neandertal impresso em filme fotográfico por Ted Sérios. A imagem do desenho original, à direita, que é essa daqui, tá vendo que é um homem Neandertal, né? Ali a gente dá para perceber, né? Estava em um envelope lacrado, no qual Ted, entre aspas, transportou de modo supostamente psíquico a imagem, cujo original encontra-se na parede de um museu de Chicago. Olha que interessante. Então, isso daqui foi plasmado pelo pensamento dele e foi impresso nessa máquina. Dizia-se, né, que ele conseguia fazer essa ideoplastia melhor quando ele estava alcoolizado. Mas até aí eu também não sei mais nada a respeito, só li a respeito disso, tá? Outras coisas interessantes aqui, olha. Essa foto também, ó, uma foto de uma casa, e aqui dá para perceber, olha, que é exatamente o mesmo local, a ideoplastia dele. Então, vamos ver aqui. Então, aqui, por exemplo, outra foto, né? E aqui
a foto dele da ideoplastia, que a gente percebe que deve ser o mesmo local, ou um local muito semelhante. Aqui é a mesma coisa, olha, essa foto aqui, ó, de uma divisão lá da Polícia do Canadá, e aqui que a gente dá para perceber exatamente as duas janelas aqui, essa região aqui, que foi plasmada por eles à distância, né? Quer dizer, as imagens estavam em algum lugar e ele conseguiu, pela ideoplastia, imprimir essas fotos, né? Bom, outra fenômeno anímico, a levitação. Aqui, o pesquisador português, Dr. A. Martins Velho, explica o fenômeno, afirmando que na levitação de corpos humanos, as leis que regulam a gravidade não se alteram, nem se destroem, e também não poderia ser diferente, né? No caso, simplesmente a força da gravidade apôs-se outra força aproximadamente igual que permitiu ao corpo flutuar. Essa força é a força psíquica, ou a do sensitivo, ou a de um espírito desencarnado. No primeiro caso, o fenômeno é anímico, ou seja, do sensitivo. No segundo, o fenômeno mediúnico, espírito desencarnado. Então, aqui a gente vai retornar para as mesas girantes. Então, por exemplo, lá, o que acontecia? As mesas levitavam, né? E aí, o que está falando? Obviamente que a lei da gravidade não era alterada, nem pode. A nossa doutrina aqui, ela é a favor da ciência. Como é que nós íamos supor que a lei da gravidade ia ficar... não me vem a palavra... ia ser derrogada. Jamais, né? Então, o que acontece? Uma força contrária se opôs, e aí o que acontece? Uma força contrária se opôs, e aí o que acontece? A mesa levantou. Aí, nesse caso, foi um fenômeno mediúnico das mesas girantes, tá? Aqui, por exemplo, olha, é aquele médium, né? Que ele, de fato, também ele era um médium, que é aquele que eu comentei que também fazia aquela elongação, que era o aumento do seu perispírito. Aqui, por exemplo, uma foto dele levitando, tá? Então, isso também é um fenômeno anímico, se ele provocou por essa força psíquica do próprio sensitivo, dele mesmo. Tá? Dessa altura, Tânia? Oi? Levitar dessa altura? Pode até ser, não tem problema nenhum. Marisa, eu já vou falar sobre desdobramento, espera um pouquinho só, tá? Aqui, ó, o magnetismo, outra coisa anímica, é a utilização sob o nome de fluido da força psíquica por aqueles que abundantemente a possuem. Por exemplo, aonde a gente aplica o magnetismo? No passe, né? O nosso passe não é misto, então nós atribuímos o nosso passe espírita a nós, então é anímico, e ao concurso dos espíritos, né? Então é mediúnico, então o nosso passe é misto. Ele tem a minha parte anímica enquanto magnetizador, por exemplo, e tem a parte mediúnica, que é dos espíritos que estão ajudando a gente, tá? Por exemplo, a premonição, que é a mesma coisa que aquele que eu falei da autopremonição, só que aqui é uma premonição mais ampla, né? Então, a premonição, modernamente rotulada de paragnose, é o conhecimento além dos limites sensoriais. É o mesmo que antevisão, prenúncio, presciência, profecia, etc. Isso daqui muitas pessoas têm, né? De assim, eu tive uma profecia, eu tive um prenúncio, eu percebi que eu tive uma premonição de que alguma coisa ia acontecer com fulano e assim por diante. Isso de fato pode acontecer. E eu já conversei uma vez, aliás, já conversei no mínimo 2 vezes com vocês a respeito disso, que eu até passei um link de uma moça, não sei se ela é médica ou psiquiatra, não lembro o que ela era, que ela explicou muito em relação a isso com os sonhos, que quando às vezes a pessoa tem aquele sonho premonitório, que aí depois ela acorda e o negócio aconteceu, e a pessoa fica desesperada, porque ela... E minha câmera... a pessoa acaba ficando desesperada, porque ela acaba achando que ela poderia ter mudado o curso
da história, né? Por exemplo, eu tive uma premonição de que fulano vai sofrer um acidente e vai morrer. Você não pode mudar esse rumo da história, entendeu? Quer dizer, o que tiver que acontecer, vai acontecer. O que acontece com essa premonição? E veja que é uma coisa sua, que eu estou reforçando bastante para vocês, que é uma coisa sua, do seu íntimo, do seu espírito, não tem nada a ver com espíritos de fora, né? Então, assim, você só teve essa premonição, seja em sonho, seja no pensamento, em vigília, que para você se preparar para aquilo que vai acontecer, entendeu? Não adianta você querer chegar e falar para a pessoa, olha, não vai por aquele caminho porque você vai sofrer um acidente e morrer. Aliás, isso já seria fora de cogitação fazer uma coisa dessa, né? De assustar a pessoa, ou enfim. Mas a finalidade dessa premonição é só para a gente ter aquela ciência do que pode acontecer e para você se preparar para aquilo. Só isso, tá? Por isso que tem essas profecias. A profecia não é o que vai acontecer, e não é. Imagina se todo profeta mudasse o curso da história. Ia ficar complicado, né? Eu previ que o avião vai cair. Então vamos avisar o piloto para não subir, porque o avião vai cair. Não é bem assim que as coisas acontecem, né? Aqui, ó, pictografia, faculdade mediúnica ou anímica, em que a pessoa reproduz desenhos ou pinturas. Aqui pode ser dos dois jeitos. Aqui, por exemplo, para quem nunca viu, isso daqui é uma pintura pictográfica, né? Então, a pessoa aqui, ela pode estar mediunizada ou ela pode estar sendo dela mesma, em espírito, em vivências anteriores que ela teve, e aí ela pode pegar e desenhar. Vocês, com certeza, eu acredito que já devem ter visto quadros de Monet, de, sei lá, esses pintores famosos que são reproduzidos dessa forma pictográfica. Então, aí, provavelmente, é mediúnico. Aquele médium está recebendo aquelas orientações daquele pintor e está fazendo a pintura de acordo com as características daquele pintor lá que já desencarnado, né? Mas pode ser anímica também, tá? A retrocognição. Registro de um fato ocorrido no passado sem a utilização dos sentidos comuns. Então, aqui é mais ou menos como uma premonição. Então, assim, você tem... aqui é mais ou menos aquilo que a gente fala do déjà vu, né? Então, assim, eu registrei alguma coisa e, de repente, aquilo vem na minha cabeça, ou por um lugar que eu passo, eu vejo e falo, nossa, eu já estive aqui, eu já passei aqui, eu já conheço isso daqui, e fica aquela dúvida na cabeça, né? Porque fala, nossa, mas como assim, né? E aí, mais um motivo disso, da gente entender que isso é anímico, porque foi você que esteve lá, naquele lugar, naquele momento, com aquela pessoa, enfim, aquela situação que você está vivendo, tá? Aqui, ó, telecinesia, movimento de objetos sem contato da pessoa, a longa ou a curta distância, também conhecido como psicocinese. Aqui eu pus essa foto, que é uma russa, que ela já morreu, que ela tinha essa capacidade de fazer o movimento, de fazer os objetos se moverem pela força do pensamento. Aqui, por exemplo, o pessoal que é mais velho também vai lembrar do Uri Geller, né? Tanto que ele é vivo ainda, que ele entortava garfo, faca, tesoura, enfim, qualquer coisa que pintasse na mão do cara lá, ele entortava. Isso tudo com a força do pensamento. Então, aqui não tem nada de mediunidade, é a força do pensamento dessa pessoa, que pode movimentar os objetos, como essa mulher aqui, né? Ou também entortar os objetos, enfim. Então, por isso que chama-se telecinesia, tá? E outra coisa que é bastante comum entre nós é a telepatia. É a transmissão ou recepção de pensamento à distância. Termo composto das palavras gregas patos e tele. Portanto, significa impressão exercida sobre a alma à distância. Foi proposto por esse cidadão e adotado nos trabalhos dessa sociedade em Londres.
É um fenômeno conhecido pela humanidade desde as épocas mais remotas. Não há quem não os tenha experimentado ocasionalmente. Tenho certeza absoluta que todos nós aqui já passamos por uma situação dessa, né? E aí a gente vai falar mais um pouquinho aqui. Por exemplo, no Livro dos Espíritos, o que Kardec pergunta? Como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham instantaneamente a mesma ideia? E a resposta: são dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos respectivos, embora sem estarem adormecidos. Aí aqui é outra fala de André Luiz. Realmente evoluímos em profunda comunhão telepática com todos aqueles encarnados ou desencarnados que se afinam conosco. A rigor, a telepatia está entre os fenômenos anímicos. Porém, se for com desencarnados ou sob estímulo deles, o fenômeno será mediúnico. Veja, eu estou me batendo nessa tecla para vocês diferenciarem. Então, por exemplo, se eu tiver um pensamento aqui, e aí, por exemplo, sei lá, alguém aí de vocês tem o mesmo tipo de pensamento, o que significa isso? Uma telepatia entre pessoas encarnadas. Isso é anímico. Não tem ninguém, um espírito falando para mim, ah, pensa numa floresta. E aí alguém de vocês aí também está falando, um espírito está falando, pensa numa floresta. Não. Você simplesmente pensou na floresta e aquela pessoa também pensou na floresta. E aí, ponto. Estou dando um exemplo bem básico, né? Mas para vocês entenderem. E como eu volto a falar, tenho certeza que todos nós já passamos por isso. Você está pensando na pessoa, a pessoa telefona. Você está pensando na pessoa, ela toca a campainha. Nossa, eu já passei por muitas situações dessas. Então, assim, é bastante interessante. Em contrapartida, se tiver o estímulo dos espíritos, aí sim vai ser o fenômeno mediúnico, ok? Bom, como eu vou passar isso para vocês depois, aqui eu pus um site que é muito bom para quem não conhece, é um site bastante interessante, que fala sobre milhões de assuntos, espíritas e também não espíritas, mas que dá para a gente estudar para fazer alguns comparativos. E para vocês verem tudo isso que a gente falou, e tem mais coisa lá também. Bom, por enquanto tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ficou com alguma dúvida? Ok, então vamos seguir. Tânia. Oi. Você tinha falado da levitação, que poderia ser mediúnica ou alguma coisa diferente? Eu fiquei na dúvida. Sim, então. Porque para mim levitação é mediúnica, não tem outra explicação. Aí você falou que tinha uma outra explicação. Então, aqui, ó, você quer ver? Eu vou voltar para você aqui, ó. Quer ver? É que eu não consigo, pela minha tela, ver o livro aonde você está vendo, entendeu? Não tem importância, mas eu vou ler para você aqui, ó. O que acontece? Na levitação, aqui está escrito, no primeiro, aqui, até pode ser anímico ou mediúnico. Então, vamos pôr nas mesas girantes. O que acontece lá atrás, quando ocorreu as mesas girantes? Elas não levitavam? Levitavam, né? Elas subiam do corpo. Então, assim, naquele caso, era um fenômeno mediúnico, porque ali os espíritos estavam promovendo uma força contrária à lei da gravidade para que aquela mesa se erguesse do solo. Ponto. Aquilo é mediúnico. Agora, no caso de ser anímico, é o próprio espírito da pessoa, é ela, enquanto espírito, que tem esse poder de provocar essa mesma força de contrária à lei da gravidade para que ele também levite, tá? Então, assim, ó, no caso, simplesmente, a força da gravidade, falta uma crase aqui, a força da gravidade apôs uma outra força aproximadamente igual que permitiu ao corpo flutuar. Essa força é a força psíquica, que pode ser do sensitivo ou de um espírito desencarnado. Então, quem que é o sensitivo? É a própria pessoa que está levitando, entendeu? Vocês já devem ter visto, agora a gente, por verdade, eu não vejo muito, mas aquelas pessoas que são, aquele faquir, sabe aquelas pessoas que ficam, às vezes, em cima dos pregos, sei lá, aquelas coisas assim que a gente via há um tempo atrás, e de vez em quando falavam alguma coisa que aquela pessoa levitava. É a força do pensamento daquela pessoa, é dela.
entendeu? Não tem nenhum espírito ali dentro mandando ela levitar ou segurando ela para levitar, para sair fora do chão, entendeu? Então, assim, é uma força que se opõe à gravidade do próprio espírito da pessoa que está provocando. Seria como aquela imagem de Jesus andando na água e não afundando. Seria a mesma coisa. Exatamente, é muito Isso, bom. no caso, seria físico, não tem nada a ver com mediúnico. Mas olha, eu vou falar aqui um negócio agora. Aqui, ó. Você deu o exemplo de Jesus e eu cheguei nele aqui agora. Nós já falamos algumas semanas atrás sobre transfiguração, que foi até eu acabei de falar agora daquela menina que ficava com ela se transformava, parecia o irmão dela que tinha já desencarnado e tal, papapá, ela se transfigurava, né? E o que, que nós falamos lá atrás? Que a transfiguração poderia ser anímica ou mediúnica, mesmo jeito da levitação, mesma coisa. Então, o que acontece? Jesus, como nós já conversamos, Jesus, até foi a pergunta que eu fiz, Jesus era médium? E aí a gente chegou à conclusão que Jesus não era um médium do jeito que nós conhecíamos, porque ele é um espírito puro. Como é que ele poderia ser um médium? Que espírito que ia... o que ele ia passar? Como é que eu vou me expressar? Que espírito que encarnaria nele para ele poder passar alguma coisa? Dá para entender o que eu estou falando? Porque ele era um médium de quem? De Deus. Jesus era médium de Deus. Ele não era um médium como nós conhecemos aqui. Entendeu? Então, por exemplo, esse fato dele estar levitando e andando na água, perfeito, um fenômeno anímico. Perfeito. Aqui é a mesma coisa, a transfiguração de Jesus. Então, o que acontece? Quando ele se transformou, que apareceu Elias, que apareceu Moisés, ele ficou com as vestes todas brancas, que uma claridade em volta aconteceu em torno dele, não tinha nenhum espírito ali fazendo isso com ele. Ele provocou isso, porque ele era um espírito puro, é um espírito puro, e ele tinha essa capacidade. Entendeu? Então, por isso está falando, a transfiguração de Jesus é um fenômeno anímico. Como você foi muito feliz da sua lembrança. Quando ele andou sobre as águas, um fenômeno anímico. Ele poderia fazer isso. Entendeu? Que ele tinha capacidade para fazer isso. Por que não foi Pedro que afundou? Se tiveres a fé, não sei o que, ela anda sobre a água. É o mesmo episódio, eu acho, que você está comentando. E aí o que acontece? Se você não tiver fé, o que vai acontecer? Vai afundar. Por quê? Porque a força do seu pensamento, a força do seu espírito é que pode promover vários tipos de fenômenos como esse. Ficou claro isso ou ficou ainda alguma dúvida? Não, ficou claro. E com relação ao deslocamento de objetos, como acontece, né, no filme Nosso Lar, que o André Luiz consegue, né, com a força dele, com o tempo, ele faz um treino, isso também o médium consciente consegue, mas isso não tem nada de animismo, certo? Por que não tem nada de animismo? Eu não sei, eu estou te perguntando, porque eu estou bem na dúvida, porque embora eu tenha conhecimento, mas eu estou na dúvida. Não, então, quem que está falando? É a Marisa. Oi, Marisa. Então, mas pode ser anímico, por que não? Aqui, por exemplo, eu não estou falando do Uri Geller, não falei dessa mulher aqui, é anímico, aqui não tem nada de mediúnico. Então, assim, se um médium, por exemplo, tiver o auxílio dos espíritos para promover isso daqui, beleza, vai ser mediúnico. Se ele tiver a força do pensamento para conseguir fazer isso daqui, vai ser anímico, entendeu? Então, com treino, claro, com predisposição, com... Bastante treino, hein? Com perseverança, né, com disciplina, tudo isso, percebe? Mas o que acontece, Marisa? Eu penso assim, a minha visão agora de você fazendo essa pergunta. Vamos supor, nos dias de hoje, tá? O que me levaria, e eu estou frisando bem que é a minha opinião, o que levaria nós, vamos supor, nós estamos numa reunião mediúnica, estamos estudando, estamos lá fazendo um treino, o que poderia nos dias de hoje, estou frisando bem, me levar a fazer, por exemplo, essa telecinesia aqui, esse movimento de objetos? O que me traria de benefício isso hoje? Dá para você entender? Lá em 1700 e pouco, quando a doutrina espírita foi codificada, aquilo foi necessário, porque precisava chamar a atenção das pessoas.
Hoje, nós não precisamos mais disso. Então, hoje, se você quase não ouve falar mais em materialização, hoje você quase não ouve mais falar e nós vamos até ter aula sobre isso. Nessas operações com faca, com sangue, com essas coisas, você quase não vê mais isso. Porque hoje isso não é mais necessário. Porque, para quem acredita na ciência, na doutrina e tudo mais, vê que isso é uma coisa que foi necessário lá atrás. Hoje nós estamos com outra cabeça. Para nós é importante hoje outras coisas. Então, o que me levaria a ficar treinando para dobrar uma faca ou uma colher? Percebe? Eu posso até estar sendo redondamente errada no meu pensamento, mas para mim, de fato, isso hoje não me levaria a nada. Eu prefiro treinar para ser uma pessoa melhor, treinar para poder ajudar o próximo, você entendeu? Do que simplesmente fazer isso que, enfim, não sei até que ponto vai me levar em alguma finalidade útil, por exemplo. Tá bom? Um exemplo muito bom é o William, né? Quando faz a cirurgia espiritual, ninguém corta nada lá. Então, depois você vai fazer o exame, você vai ver que tem coisa cortada no ultrassom, na tomografia. Nós vamos falar sobre isso. Vou dar uma aula para vocês, depois que a gente acabar essa aula de animismo, eu vou dar uma aula para vocês sobre cirurgias espirituais. E eu vou falar bastante coisa para vocês que é bem interessante. Vale a pena depois a gente estudar e ver que aquilo lá atrás, há 20, 30, 40, 50 anos atrás, era uma situação. Hoje já não tem essas necessidades, ok? Tá bom. Obrigada. Então vamos lá. Ô, Tânia, só mais uma dúvida. Pode ficar. A Wanda. Fala. Então, assim, todas essas habilidades, se é que pode se chamar por Sim, habilidade, okay. Elas podem acontecer tanto no animismo como no mediunismo. Mediunidade, mediunidade, perdão. Tanto a pessoa, tanto numa manifestação anímica, quanto uma manifestação mediúnica, isso quer dizer. Tá, outra coisa que eu quero saber, elas estão condicionadas a uma sintonia do bem ou não? Então tá, então eu não vou responder a sua pergunta. Eu vou fazer você esperar. Porque se a gente conseguir terminar hoje a aula, nós vamos falar sobre mistificação e contradições. Então aí vou responder a sua pergunta, tá bom? E aí você então vai ver por que isso pode estar condicionado, ou pode estar condicionado só ao bem, ou nem tanto ao bem, aí a gente vai discutir a respeito. Tá bom? Então só aguarda que mais para frente a gente vem com essa resposta. E se eu não responder, você me avisa, tá bom? Exatamente a sua questão. Pode ser? Beleza. Tá bom, então vamos lá. Agora vamos entrar aqui nas coisas que podem mais gerar mais conflitos, né? Principalmente para vocês aí que estão começando e vão participar das aulas práticas. Então vamos lá. Como distinguir o que é nosso ou de um espírito? Que é o que todos vocês ou todos nós nos perguntamos. Meu Deus, eu estou aqui numa reunião mediúnica e eu estou começando a pensar alguma coisa. Isso é meu ou não é meu? Né? Então é uma coisa extremamente natural e é o que a gente vai estudar daqui para frente. Então vamos lá. O médium, tendo consciência do que fala ou escreve, é naturalmente levado a duvidar da sua faculdade. Não sabe se a vontade de falar ou escrita é dele mesmo ou de outro espírito. Mas ele não deve absolutamente inquietar-se com isso e deve prosseguir apesar da dúvida. Observando com cuidado a si mesmo, facilmente reconhecerá nos escritos muitas coisas que não lhe pertencem, que são mesmo contrárias aos seus pensamentos. Prova evidente de que não procedem de sua mente. Que continue, pois, e a dúvida se dissipará com a experiência. Isso está no livro dos médiuns. Outra situação. Pela própria natureza das comunicações, estuda as circunstâncias e a linguagem e distinguirás. Aqui também está no livro dos médiuns. Essa natureza das comunicações, aqui, nós estudamos numa aula anterior, que nós vimos as comunicações como elas são
Elas são sérias, elas são instrutivas, elas são frívolas, elas são sem nexo, elas são de bobagem. Como é que é essa comunicação? Por exemplo, ela usa de palavras difíceis ou não? Vocês, quero acreditar que vocês lembrem do que nós conversamos semana passada sobre aquele médico em espírito que estava querendo, que passou uma mensagem lá para médium e ele teve que baixar um pouquinho o seu nível intelectual para que a médium conseguisse escrever de forma que fosse inteligível tanto para ela quanto para os que estavam ali na reunião, né? Então, assim, tudo isso, a gente, com o tempo, por isso que está falando aqui, a dúvida vai se dissipar com a experiência, tudo isso vai acontecer quando? Vocês vão lá, vão praticar muito a psicografia. Então, aí vocês vão, sei lá, vai vir alguma coisa assim, né? Ah, que a paz de Jesus esteja conosco. E aí você fala, meu Deus, é uma frase relativamente comum, né? Vamos combinar que é comum a gente escutar isso sempre, né? Mas quem que está falando isso? Será que sou eu, né? Será que é a Tânia que está pensando nisso? Será que é algum espírito que está me assoprando isso para eu falar? Não importa, escreva, entendeu? Porque aos poucos você vai começando a perceber a característica daquilo que você vai escrever ou falar, se de repente alguma coisa que você escreve. Aí, mesmo conscientemente, você vai escrevendo. Só que às vezes a gente não tem como é que eu vou falar? Não a consciência e nem discernimento, mas você não consegue ter o raciocínio daquilo que você está escrevendo. Então você está escrevendo. Aí quando você vai ler, você fala, você sabe que você escreveu aquilo porque você está consciente, mas você não conseguiu raciocinar sobre o teor do que está escrito. E aí você começa a falar, nossa, eu não ia escrever isso nem aqui nem na China, entendeu? Porque eu não tenho capacidade para escrever isso. Percebe? Então, assim, aos poucos, a gente vai percebendo que aquilo lá, eu jamais ia escrever dessa forma, porque não é o linguajar que eu uso, não é o jeito que eu uso, eu nem domino essa mensagem, ou nunca falei nada a respeito. Então, isso tudo é que vai naturalmente distinguindo e deixando você mais seguro daquilo que é seu ou do que não é. Ou seja, do que é anímico ou do que é mediúnico. Tá? Resumindo, como saber se a mensagem é do espírito e não a sua própria? Aí no livro dos médiuns. O pensamento não foi pré-concebido. É importante isso. Por exemplo, se eu sento na mesa e já fico pensando, eu acho que eu vou falar sobre alguma coisa. Aí fico pensando, vou falar sobre isso. E aí, claro, você já tem um pensamento pré-concebido. E aí, óbvio, quando você vai tentar escrever, é aquilo que vem na sua cabeça. Então, isso sugere que é seu, né? O pensamento surge à medida que se transmite a comunicação. Então, às vezes você vai escrevendo, foi o que eu falei, você não consegue raciocinar sobre o que está escrevendo. Você vai escrevendo. Às vezes, como eu já comentei também, você pode até substituir alguma palavra sem mudar o teor do assunto, né? Às vezes você pode, sei lá, essa palavra está difícil, eu vou mudar por outra que eu acho mais fácil. Beleza, não tem problema nenhum. Por isso que o bom senso fala que tem que ter o animismo e a mediunidade, percebe? Porque aí você vai conseguindo deixar os dois num ponto equilibrado. Mas é o que acontece. Então o pensamento vai surgindo e você vai escrevendo. Às vezes até a gente não consegue nem entender a nossa letra quando a gente escreve, que às vezes é muito rápido quando a gente escreve. Muitas vezes a ideia central é muito contrária à que se tinha anteriormente sobre o assunto. Você mesmo pode ter alguma coisa pré-concebida, e aí quando você vai escrever, você escreve completamente diferente do que você pensava. Então, mais uma vez, prova que isso não é seu. Pode estar muito além dos conhecimentos e da capacidade do médium. Foi o que eu acabei de falar para vocês, né? Você mesmo lê e fala, nossa, eu jamais ia ser capaz de escrever um negócio desse. E aí você tem certeza que não é seu, tá? Bom, André Luiz, em Um Mundo Maior, que é esse daqui,
O que eu vou ler aqui para vocês está no mesmo capítulo que eu sugeri para vocês lerem, tá? Que é aquele da mediunidade. Ele nos esclarece. Sendo assim, as influências anímicas diminuirão com o passar do tempo, sem jamais cessar de todo, à medida que o médium adquirir mais conhecimento e mais experiência, porque a mediunidade, como tudo na vida, tem sua evolução, seu campo, sua rota. Não é possível laurear o estudante no curso superior sem que ele tenha tido suficiente aplicação nos cursos preparatórios, através de alguns anos de luta, de esforço, de disciplina. Então, aqui eu acho que está bem claro, né, o que a gente está conversando aqui agora. E eu achei bem bonitinho isso daqui, né, porque a gente fala que a gente colhe o que planta, mas entre o plantar e o colher, tem o regar e o esperar. Então, o que é esse regar e esperar? É tudo isso daqui, ó, são os anos de luta, de esforço e de disciplina, para você colher tudo aquilo que você está plantando, tá? E aqui eu coloquei duas frases desse mesmo capítulo. Ninguém receberá as bênçãos da colheita sem o suor da sementeira, que está mais ou menos ligado aqui com essa figurinha, né? E outra, nenhuma árvore nasce produzindo e qualquer faculdade nobre requer burilamento. Isso aqui tudo está naquele capítulo que nós conversamos. Então, eu achei bem interessante porque a gente tem que se aplicar, tem que estudar, tem que exercitar, tem que praticar, e aí sim as coisas vão ficando cada vez mais tranquilas para os médiuns, de uma forma geral, tá bom? Tudo bem por enquanto? Então, vamos embora. Para isso, confiança. A confiança somente tem valor quando estamos empenhados com a verdade. A indecisão do médium verdadeiro, que entrega seu corpo para a fala do espírito, entorpece o centro de força laríngeo, que irradia uma luz azul claro brilhante, quando o medianeiro é confiante. E, se duvidoso, essa luz escurece e retardam suas vibrações, dificultando a transmissão das ideias do comunicante. Quem é o comunicante? É o espírito. Então, por exemplo, nós sabemos que a cor do centro de força laríngeo é azul claro. Então, por exemplo, eu de fato, eu tive poucas aulas com o Alves, para falar a verdade para vocês. Mas quando eu tinha aula prática com uma pessoa que eu adorava, que acho que já comecei com vocês, que é a Celina, o que ela fazia conosco para nos trazer mais confiança do que a gente poderia falar, né? Então, no caso de psicofonia, era assim, ela plasmava e pedia para que nós plasmássemos, nada mais é do que uma ideoplastia, na nossa garganta, uma gargantilha de luz azul clara. Então, assim, imaginem uma fita azul clara em volta da nossa garganta, que é a cor do centro laríngeo. Então, você plasmando aquilo vai facilitar para que você se entregue, né? Para que você se abra, que abra a boca para falar e fale aquilo que lhe vem na cabeça, sem medo. Por isso que nós estamos falando aqui de confiança, porque senão a gente vai ficar com o centro de força entorpecido e a luz vai se escurecendo e a gente vai dificultar a transmissão das ideias. Claro que, como eu comentei aqui no comecinho da aula, para todo médium iniciante, absolutamente normal que tudo isso aconteça, tá? Então, eu pus aqui, né, uma foto de se um aqui não tiver confiança no outro, já era, né? Então a gente tem que ter essa confiança para poder se abrir e se entregar, né? Que é o que está acontecendo isso daqui. A moça está se entregando e confiando plenamente que o rapaz vai lhe segurar, né? Bom, agora eu vou responder a pergunta, acho que da Marisa, né? O desdobramento é anímico ou mediúnico? Então vamos lá, Marisa, responde para mim. Eu acho que é mediúnico, assim, eu tenho inclusive pessoas que trabalham na Seara, inclusive uma amiga minha, ela consegue, fazendo cirurgia espiritual, ela consegue sair do corpo dela e ela vê. E ela tem mediunidade porque ela trabalha na consulta, ela tem evidência, ela ouve, o mentor, tudo. Então, eu acredito que seja mediúnico.
né? Eu não sei se tem animismo para desdobramento. Não sei. Você está falando aqui, no caso dessa sua conhecida, esse desdobramento ela faz enquanto ela está em vigília ou quando ela está dormindo? Quando ela faz cirurgia espiritual, ela consegue se desdobrar, porque ela sai do corpo dela, ela vê o plano espiritual mexendo, e ela também fazia o desdobramento quando ela estava na consulta. Que na Seara tem um trabalho que a consulta, que você fala o nome da pessoa, o endereço, ela consegue se deslocar até a casa da pessoa e ver como é que está o ambiente, para ver que tipo de passe vai dar para o assistido, entendeu? Eu acho que é mediúnico isso, mas ela só faz isso na Seara. Ok. Então vamos ver aqui se é um ou outro, se pode ser os dois. Então, vê lá. Será anímico quando se dê naturalmente em razão do relaxamento neurológico comum. Será mediúnico quando tal relaxamento seja provocado pela ação fluídica de desencarnados. Então, veja bem, no caso da sua conhecida, eu confesso que eu não posso afirmar, e nem, mesmo que eu não conheço, né, que seja especificamente mediúnico. Ela pode, com certeza, ser anímico. Ela, em espírito dela, ela se desdobra e vai trabalhar em outros lugares. Por exemplo, quando a gente está dormindo, que a gente relaxa neurologicamente, o que acontece? A gente se desdobra, né? Que a gente é o termo que nós usamos quando a gente na doutrina. Eu vou descansar, meu físico está relaxado e o meu espírito em desdobramento pode trabalhar, pode visitar, pode fazer, pode acontecer, pode fazer uma porção de coisa que nós já conversamos em aula a respeito disso, da onde, para onde você pode ir, né? Então, o que acontece? Esse desdobramento é anímico, tá? Quando, por exemplo, eu falei lá da bicorporiedade ou da bilocação, nada mais é do que um desdobramento. A pessoa ficou, no caso do Eurípides Barçanufo, ele ficava num relaxamento neurológico, porque aí tem que baixar o estado, o metabolismo daquela pessoa tem que ficar basal. Quando é que fica basal? Quando você não fica em atividade, que nem eu agora. Estou aqui, estou falando, estou conversando, estou raciocinando, estou me mexendo. Eu acho que seria impossível eu agora entrar em desdobramento, porque eu estou com a minha atividade cerebral totalmente focada naquilo que eu estou fazendo. Agora, eventualmente, se eu relaxo, se eu entro numa espécie de transe e fico assim com meus batimentos cardíacos mais baixos e tudo mais, eu posso me desdobrar. E aí eu posso estar em outro lugar e posso ver, posso acontecer. É o que você falou desse trabalho de ir na casa das pessoas e ver como está. Então, a pessoa pode estar em vigília, mas com relaxamento neurológico, então ser anímico. Ela vai ver, volta e vê, fala o que está acontecendo. Então, não necessariamente pode ser mediúnico. Percebe? Então, assim, por isso que não sou eu que vou falar para você se essa conhecida sua é anímico ou é mediúnico. Aí, eu acho que ela, melhor do que ninguém, a própria pessoa, melhor do que ninguém, pode saber o que está acontecendo. Se ela foi levada por um espírito ou se ela simplesmente foi e viu. Ok? Então, na minha opinião, é isso. Você, no caso, e a Anne, vocês conseguem, quando a pessoa está lá no atendimento fraterno do grupo socorrista, vocês conseguem se desdobrar na casa da pessoa? Mesmo porque, Marisa, mesmo porque lá no atendimento fraterno, nós não é o local para fazer isso, tá? Então, assim, nós estamos ali conversando com a pessoa, falando ou escutando o que a pessoa tem, dando a nossa orientação baseada na doutrina espírita. Então, eu acho que nenhum de nós que está lá entra em desdobramento. Não é o caso, mesmo porque para eu me desdobrar, eu tenho que estar relaxada neurologicamente. Então, o que acontece? Eu não vou deitar ali na mesa, né, colocar o braço na mesa, deitar a cabeça na mesa e falar para a pessoa assim, agora aguenta aí que eu vou me desdobrar e vou ver o que está acontecendo. De forma alguma, tá? Isso não é possível ser feito no atendimento fraterno. Tudo bem? Tá bom. Tá? Então, beleza. O grande entrave é a fidelidade nas comunicações mediúnicas. Qual que é o grande entrave? O problema moral.
onde a influência moral do médium se faz realmente sentir, é quando ele substitui pelas suas ideias pessoais aquelas que os espíritos se esforçam para lhe sugerir. É ainda quando ele tira da sua própria imaginação as teorias fantásticas que ele mesmo julga de boa fé resultar de uma comunicação intuitiva. Nesse caso, há 1000 possibilidades contra uma de que isso não passe de um reflexo do espírito pessoal do médium. Isso está no livro dos médiuns. Aqui eu vou responder em parte o que, não sei se foi a Wanda que me perguntou. Então, por exemplo, aqui o que ele está falando? Olha como é importante aqui. A situação moral do médium é de extrema relevância, porque o que acontece? Ele pode substituir por as suas ideias o que os espíritos estão lhe esforçando para passar. Eu vou voltar no caso daquele médico que estava passando para aquela senhora, tal, não sei o que lá. Então, o que acontece? O que ela poderia ter feito? Se ela percebesse, se ela tivesse percebido que ele era um médico e que ele tinha, né, a parte intelectual dele muito mais desenvolvida, ela podia virar e falar assim, ele está querendo achar que eu não consigo passar o que ele gostaria, né, por conta do palavreado e por conta da mensagem que ele queria passar. Ela falou, deixa comigo, eu vou lá e vou mandar ver. E aí o que acontece? Ela poderia, não foi o caso, né, poderia substituir as ideias do médico pelas ideias dela, mesmo que fosse de boa fé, percebe? Mas isso não pode acontecer, porque isso é um problema de moral. Se o espírito está falando A, eu tenho que falar A, se ele falar B, eu tenho que falar B. Se eu mudar alguma palavra, como eu já comentei, é outro departamento, que tem o mesmo teor, mas eu não posso mudar o conteúdo da mensagem. Percebe? Então, o que acontece? Nós vamos ver aqui algumas coisas, um pouquinho mais para frente, que podem dificultar mais ainda essa fidelidade nas comunicações. Tá? Então, vocês aguardem um pouquinho que a gente vai voltar nesse tema. Então, aqui vocês vejam que o próprio Erasto comentou que de 1000 a 1, que isso é reflexo do espírito pessoal do médium. Então, assim, vem da minha imaginação. E aí eu posso até estar mistificando, até de boa fé ou não, né? Aí a gente vai ver isso lá mais pro final da aula. Tânia, Oi. Desculpa, eu queria entender melhor como se dá o desdobramento mediúnico. Porque você explicou do anímico. Aí eu fiquei pensando, mas como seria com a ajuda do com a ajuda, você deu a resposta. Você já deu a resposta. Tem como ilustrar isso? Porque eu não consigo. Olha, mas veja bem, vamos supor, você vai dormir, então você está relaxada e você vai se desdobrar, beleza. E aí o que acontece? Aí você vai se desdobrar, claro que é o seu espírito que vai se desdobrar, só que você pode ter a influência dos espíritos. Então, por isso que eu falei, quando a gente vai, depende do nosso dia, depende quando a gente vai deitar, depende se faz a prece, depende da série de circunstâncias que aconteceram no nosso dia, por exemplo. Então, se você pode ter o auxílio a gente não pede para quando vai dormir, falar assim, depois eu leio aqui, porque senão eu não consigo falar uma coisa nem outra. Então, por exemplo, a gente não fala assim, quando eu vou dormir eu quero ir para lugares onde eu possa trabalhar, ou eu possa, sei lá, assistir alguém. Aí o que acontece? O meu mentor, né, a equipe espiritual que me acompanha eventualmente nessas investidas noturnas, vamos dizer assim, eles vão estar comigo. Então aquilo vai ser mediúnico, porque eu vou me desdobrar, e aí é anímico, claro, eu que vou sair. É o meu espírito que vai sair e vai sair do meu corpo, entre aspas, né? Só que aí eu vou ter o concurso dos amigos espirituais. Então eu vou estar com eles em desdobramento.
Percebe? Diferente daquele caso que eu falei que a moça se desdobra, vai na casa do outro, percebe o que está acontecendo e quando volta fala, olha, eu estive na casa de fulano e eu percebi que lá eu vou precisar fazer um trabalho assim, assim, assado, porque lá está acontecendo isso, aquilo, aquilo outro. Entendeu? Então, eu fui lá, vi, voltei e dei a resposta. Percebe? E agora, quando a nível mediúnico, eu vou lá e tenho auxílio dos amigos espirituais. E eu vou voltar a falar disso aqui, que pode ser para o bem e para o mal, tá? A gente vai falar alguma coisa mais para frente a respeito disso. Okay. Ficou mais ou menos claro? Ficou. Muito obrigada. Ô, Tânia, Oi. Seria quando uma pessoa incorpora, não é? Mas veja bem, ela em desdobramento, eu não sei se ela vai incorporar, porque ela vai estar com a sua capacidade física muito basal. Então, eu confesso que eu não sei responder essa pergunta para você. Se ele vai estar... se ele pode incorporar, eu acho que não. Eu acho que ele vai estar lá incorporando. Por que ele vai se desdobrar se ele está incorporando lá o assistido? Então, eu estou achando que não vai. Eu acho que não. Eu acho que a resposta é não também. E Marisa, você fez uma pergunta aqui que eu não consegui ler a respeito do... Porque você falou do... Quando a gente vai fazer uma psicografia, uma psicofonia, sim, a gente usa o chakra laríngeo. Agora, no caso de uma psicografia, seria o frontal ou o coronário? É o coronário, né? Ah. Aliás, eu acho que é uma junção de tudo, né? Mas eu acho que é mais o coronário mesmo, né? Porque está lá relacionado com o seu cérebro, né? Então, eu acho que é mais o coronário mesmo. Tá certo, obrigada. Para finalizar, Tânia, sobre o desdobramento, ainda sobre o desdobramento, para finalizar, o desdobramento, então, é sempre no que está acontecendo agora, em eventos atuais, ou pode acontecer um desdobramento... Não, acho que eu mesmo já estou respondendo. Do passado, não, né? Não, do passado. Não, né? É agora. É agora, o que está rolando agora. Você está se desdobrando e indo para algum lugar. Então, você está se... E vivenciando alguma coisa. Exatamente. Fora do corpo. Exatamente. Tá, obrigada. Aí, o que acontece? É que eu não vou voltar aqui os espíritos, mas quando eu falei de uma das coisas anímicas, que poderia ser aquele tipo déjà vu, entendeu? Então, quando você viveu alguma coisa no passado e agora você revive, por exemplo. Então, por isso que eu estou perguntando, porque o ano passado, quando começou a pandemia, me deu um branco dentro do supermercado. Eu estava fazendo compra para as primeiras semanas do isolamento, e eu parei, porque na minha frente abriu uma imagem da Segunda Guerra Mundial, de pessoas pegando entre os escombros latas de mantimentos dos soldados mortos. Ah, entendi. E aí eu fiquei paralisada vendo. E eu fiquei com isso na cabeça para te perguntar. Na época não adiantava perguntar porque estava muito precoce. Ok. Mas então, o que pode ter acontecido? Você pode ter vivenciado uma situação que você viveu lá atrás, eventualmente. Aí não é que é o desdobramento, entendeu? Mas assim, você veio a sua lembrança, alguma coisa que... Porque você estava ali no supermercado também, você não podia se desdobrar ali, entendeu? Pelo menos na minha cabeça não funciona assim. Então, assim, você teve essa visão de coisa que você eventualmente vivenciou lá no passado. Percebe? Porque foi uma coisa que foi na Segunda Guerra Mundial, entendeu? Então, pode ter sido isso que tenha acontecido. Também não sou eu que vou falar para você que foi ou que deixou de ser, né? Porque cada caso é um caso, tá bom? Legal. Bom, vamos lá. Quando Kardec... Aqui a gente já falou? Já falou. Quando Kardec pergunta como é que um espírito manifestante fala uma língua que não conheceu quando encarnado, Erasto e Timóteo declaram que o próprio Kardec respondeu à sua dúvida ao afirmar no início de sua pergunta que os espíritos só têm a linguagem do pensamento, não dispõem da linguagem articulada.
exatamente por isso, ou seja, por não se comunicarem por meio de palavras, eles transmitem aos médiuns seus pensamentos e deixam a cargo do instrumento vesti-los, obviamente, na linguagem própria do sensitivo. Ó, aqui é exatamente tudo que eu conversei com vocês, aí já falei uma porção de vezes. Veja, o instrumento, quem é o instrumento? O médium vai falar a linguagem própria. Então, o que acontece? Os espíritos, e aqui nós temos que fazer uma ressalva para vocês também não ficarem com muitas dúvidas, mais do que já devem estar. Então, por exemplo, nós sabemos que a linguagem dos espíritos é a linguagem do pensamento. Porém, os espíritos que estão mais ligados à crosta terrestre, eles ainda falam, né? Eles ainda escutam. Por que a gente fala que tem que fazer o evangelho no lar em voz alta? Porque a gente sabe que vem espíritos que necessitam escutar a nossa voz. Se nós falarmos só em pensamento, eles não vão entender porque ainda não estão nesse nível. Então, assim, existem espíritos e espíritos, né? Então, quando ele fala aqui, e aliás, né, a gente está falando do Erasto e Timóteo, que são espíritos de alto escalão, né? Então, assim, de fato, esses espíritos só têm a linguagem do pensamento. Se a gente for ler lá no livro Nosso Lar, que tem um capítulo que fala sobre a veneranda, ela fala muito bem sobre isso, sobre o pensamento. E nós sabemos que o pensamento é vida. Nós já estudamos o ano passado sobre a frequência do pensamento. Então, de fato, tudo que está escrito aqui está corretíssimo. Só que a gente tem que levar em consideração que existem espíritos que necessitam de falar. Que foi, por exemplo, vou voltar naquele exemplo do médico. Tá? Então, mesmo que ele estivesse falando só em pensamento, ele foi transmitindo aquele pensamento para a médium, e ela foi colocando de acordo com o que ela estava entendendo, para que todos os que estavam na reunião tivessem acesso e entendessem aquilo tudo que estava acontecendo, e vocês vejam que no final ela ainda passou por animista, porque eles achavam que se era um médico que estava passando, escrevendo tudo aquilo, ele não poderia ter escrito de uma forma tão simples. Vocês acho que vão lembrar disso daí, né? Continuando aqui. Reiteramos, portanto, e aqui quem está falando é o Hermínio de Miranda. Reiteramos, portanto, que não há fenômeno mediúnico sem participação anímica. Olha aqui, o instrumento, vestígios, obviamente, é a linguagem própria do sensitivo. O cuidado que se toma necessário ter na dinâmica do fenômeno não é colocar o médium sob suspeita de animismo, como se o animismo fosse um estigma, e sim ajudá-lo a ser um instrumento fiel, traduzindo em palavras adequadas o pensamento que lhe está sendo transmitido, sem palavras pelos espíritos comunicantes. Então, aqui, volto a falar, aqui pode ser sem palavras ou com palavras, dependendo do nível de espírito que também está passando a informação, ok? Ficou claro isso? Deu para entender ou não? Então, vamos embora. Tudo bem? Então, vamos. Então, vamos lá. Fatores que podem desencadear o animismo. Cultivo de ideias desordenadas e aspirações mal contidas que desequilibram a mente. Imaginação superexcitada. Inspiração de espíritos levianos e zombeteiros. Conflitos e hábitos psicológicos indesejáveis. Então, vamos falar um pouquinho desses 4 aqui em conjunto. Então, por exemplo, às vezes a pessoa... Tá, e nós vamos falar um pouquinho mais para frente, não sei se hoje nós vamos falar isso, mas a gente ainda vai comentar. Então, por exemplo, vocês vão lembrar também daquele capítulo que nós falamos da emersão do passado, que aquela mulher começou a ter uma desorientação, dizendo que ela estava sendo atacada, que aquela pessoa, e que o André Luiz falava, nossa, mas de quem que ela está falando? Porque a gente não está vendo espírito nenhum aqui perto dela, a não ser um homem bem distante.
que foi aquele algoz dela no passado, lá na Europa. Eu acho que vocês lembram da história, não vou voltar aqui e contar tudo. Então, o que acontece? Isso daqui pode se enquadrar aqui, ó, cultivo de ideias desordenadas e aspirações mal contidas que desequilibram a mente. Então, o que acontece? Aquela mulher, ela ficou, no caso, com aquela ideia cristalizada na mente dela, que de quando em quando aquilo voltava para ela. E aí podia ser por quê? Por inspiração de espíritos. Então, percebe? Então, você fala assim, mas ele não está falando que é animismo? Como pode ser de espíritos? Aquele homem que estava lá, no caso daquela mulher, a gente não sabe o caso dele, porque lá no capítulo não fala exatamente, ou pelo menos eu não estou lembrada, se aquele homem estava lá para fustigar aquela mulher, se ele estava lá porque ele queria se redimir com ela, ou se ele estava lá para perturbá-la, enfim, a gente não sabe exatamente o que ele estava fazendo lá. Mas quando ele aparecia na mente dela, né, ele provocava toda aquela situação anímica dela. Então, por exemplo, isso a gente pode considerar como uma inspiração de espíritos, que naquele caso eu não sei dizer se é leviano ou zombeteiro, né? Mas é um espírito que apareceu e provocou, desencadeou esse animismo na pessoa, tá? Então, assim, não tem nada de mediúnico, mas tem um espírito lá atrás que pode desencadear o animismo. Essa imaginação superexcitada pode ser, por exemplo, uma pessoa que é super sugestionada. Então, por exemplo, ela lê um jornal de manhã que fulano matou ciclano, que o trem passou não sei aonde, que teve um acidente, que pegou fogo, sei lá, que qualquer coisa de tragédia, né? Se ela assiste aí o Cidade Alerta ou esses programas afins aí, o dia inteiro fica assistindo isso, o que ela cultiva na mente dela? Só isso, né? É que nem se a gente ficar 24 horas escutando as coisas do Covid. Você fica louca de ficar escutando o jornal o dia inteirinho só escutando isso. A gente entra em paranoia, né? Pelo menos eu não aguento assistir tudo isso, porque você fala, meu Deus, eu vou morrer também daqui a pouco, né? De tanto que eles falam. Então, o que acontece? Isso tudo você fica com essa mente tão superexcitada que pode ser que numa reunião mediúnica você vai colocar para fora tudo aquilo que você escutou no Cidade Alerta, por exemplo. Entendeu? E aí o que acontece? É uma coisa que não tem nada a ver, porque não é nem anímico. Isso daí foi você produziu aquela situação na sua mente. Então, obviamente que de nada tem de mediúnico isso, né? E também não é seu lá de trás. É seu agora, no presente, porque você escutou que teve uma tragédia lá, não sei aonde, e você aquilo começa a desenvolver e cria isso, uma situação tal que chega na reunião mediúnica, você põe tudo para fora, por exemplo, né? E aqui conflitos e hábitos psicológicos indesejáveis, que está até relacionado com o que a gente está falando, porque uma pessoa que tem essa capacidade, né, de fantasiar acaba tendo um conflito psicológico, com certeza. Bom, então vamos para lá. O que fazer para evitar a viciação anímica? O médium necessita estudar e procurar distinguir quando realmente é o seu espírito quem comunica e quando se trata de entidade do além. Nessa convivência entre encarnados e desencarnados, a influência é tão sutil que não conseguimos muitas vezes estabelecer uma separação do que nos é próprio e do que é dos espíritos. Portanto, entre nossas ideias e imagens mentais podem estar disseminadas sugestões e desejos de outros espíritos, sem que disto nos apercebamos. Somente quando conhecemos nossos pensamentos e sentimentos, saberemos distinguir quando a diferença do que é nosso ou de outra pessoa e ou espíritos. Da mesma forma, temos que conhecer o que está em nosso inconsciente para sabermos distinguir o que é do nosso inconsciente do que é espiritual. Aqui vocês podem estar falando, nossa, mas é muito difícil. É difícil mesmo, eu vou falar que é uma coisa que é simples.
Principalmente quando você tratar aqui de inconsciente, né? Vocês podem me perguntar, mas como assim? Se é inconsciente, como é que eu vou saber se é meu ou se não é? Só a prática, o estudo e a prática é que vai mostrando isso para vocês, tá? Então, quando a gente conseguir distinguir essas diferenças, é que nós vamos ficando mais à vontade, vamos nos soltando mais e vamos tendo mais confiança naquilo que nos vai sendo sugerido pelos espíritos numa reunião mediúnica, tanto para falar quanto para escrever, tá?